Te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 10, carta de Tiago. Todos acharam? Tiago 4, 1 a 10. O tema da mensagem é o mundo, a carne e o diabo, e nós vamos falar sobre esses três inimigos desses versículos que nós estaremos lendo. Diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, e quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Que texto! Já é uma pregação só o texto, amados. Senhor, fala com cada um aqui individualmente, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Isso aqui que está minha atrapalhando. Queridos, é um fato notório, real, que temos três inimigos implacáveis, cruéis e terríveis. Antes da nossa conversão, esses inimigos eram amigos íntimos, por assim dizer, de cada um de nós. Eram amigos mais chegados. Mas depois que o Senhor nos alcançou, esses antigos amigos se tornaram os nossos inimigos. Inimigos. Que inimigos são esses? Eu já disse na introdução: a carne, o mundo e o diabo. Esses inimigos, eles não foram inventados, criados pela mente brilhante dos teólogos. Não foram os pastores que inventaram essa ideia de diabo, carne e mundo para botar medo nos crentes. Não foram os pastores, não. Esses inimigos são reais, queridos, e diariamente temos que guerrear contra eles. A Bíblia revela em cores vivas esses inimigos no texto que acabamos de ler. E o primeiro inimigo é a bem conhecida carne, ou a nossa natureza humana, caída, pecaminosa. No versículo 1 de Tiago, aí que acabamos de ler, na versão revista e atualizada interlinear, é interessante que diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que lutam e guerreiam na vossa carne, no nosso interior. Carne não é pele, osso, nosso interior, nossa natureza adâmica. Na Bíblia King James de 2001, na versão atualizada, esse mesmo versículo diz: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde? Senão das paixões que guerreiam dentro de vós. Paixões que guerreiam, que lutam dentro de nós. Queridos, existe uma guerra interior.
na vida de cada cristão. Há uma luta entre a carne e o espírito, e isso nós vivemos diariamente. Sabemos disso na prática, não na teoria. A guerra é diária, constante e ininterrupta. Podemos dizer que a vida cristã é um verdadeiro campo de batalhas, onde os conflitos são intensos, principalmente, não só os externos, mas principalmente no nosso interior, nas nossas vontades. Os feitos da carne são revelados por Tiago, em todo o seu contexto aqui, como guerras e contendas, orações egoístas, desejos pecaminosos, pecados da língua, falar mal dos outros, julgar os outros, etc, etc, etc. Dentro de um contexto geral dessa carta. Todos esses pecados vêm o que? De dentro. Vêm dos nossos membros que guerreiam contra a vontade de Deus. Amados, a carne é a nossa velha natureza, com seus desejos pecaminosos, que gostam de coisas erradas. Apesar de sermos novas criaturas em Cristo Jesus, e eu quero crer que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, nós também somos portadores do vírus do pecado e estamos sujeitos a tentações diárias e, infelizmente, sujeitos a quedas. E a única maneira de subjugar a carne é andando no Espírito. Gálatas 5, versículo 16 e 17, olha que o apóstolo Paulo, inspirado, escrevendo o que o Espírito Santo mandou que ele escrevesse, diz: por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, e estes estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E a carne aqui é representada, representa o que somos por nascimento natural, a nossa natureza adâmica, e o Espírito, o que nos tornamos pelo nascimento espiritual, ou por intermédio do novo nascimento. A carne se inclina para aquilo que é sujo e pecaminoso, diz o apóstolo Paulo, e o Espírito Santo sempre nos leva ao quê? À santidade e a tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é limpo e santo. Se você sente o desejo de orar, de ler a Bíblia, é o Espírito Santo que está te convencendo. Agora, aquela preguiça espiritual de buscar as coisas de Deus é a nossa natureza humana, que não gosta dessas coisas. Por exemplo, a ovelha é um animal limpo, que evita a sujeira. Por outro lado, o porco é um animal imundo, que gosta de rolar na lama. É ou não é? Não sei se, pelo menos na minha localidade, nós vemos isso. A velha natureza, queridos, ou a nossa carne, ela é como um porco, sempre procurando algo imundo para se alimentar. Porém, a nossa nova natureza é como a ovelha, ansiando por aquilo que é limpo, por aquilo que é bom, justo, de tal maneira que quando uma ovelha cai na lama, ela berra. Uma ovelha, quando cai na lama, ela chora, ela quer o socorro do pastor, ela não cai na lama sorrindo, contente. Agora, quando o porco cai na lama, literalmente ele deita e rola. É ou não é? Deita e rola. Aquilo ali é o ambiente dele, do porco. Você é porco ou ovelha? Quando você cai, você chora ou se alegra, queridos? Se você não chora, deveria chorar. E mais, não deveria cair. Mas se caiu, choro, lágrimas. Sendo assim, duas forças atuam para manter o controle do nosso corpo, da nossa vida: o Espírito Santo e a carne. E o Espírito Santo quer usar o nosso corpo para glorificar a Deus. E a nossa carne, ou natureza pecaminosa, quer usar o nosso corpo para servir ao pecado. Na conversão, nós recebemos o que? Uma nova natureza. Mas não perdemos a velha natureza.
Ou seja, antes era uma só natureza velha, acostumado com o pecado. Depois que você se converte a Cristo, você tem uma nova e tem uma velha. Aí entra o conflito diário. E essa velha natureza, segundo a Bíblia, precisa ser o quê? Crucificada diariamente. Porque essas duas naturezas estão em conflitos constantes. E a que for mais alimentada, essa é a que vai ter a vitória. Se você alimentar mais a tua carne, você vai viver na carne e você vai entristecer o Espírito Santo. Por exemplo, uma pessoa que já começa o dia, queridos, louvando a Deus, orando e meditando nas Escrituras, ela tem muito mais chances de vencer os desejos da carne do que aquela que sai de casa de maneira atabalhoada, sem orar, sem estudar a palavra, sem adorar a Deus, sem depender de Deus, sem orar: Senhor, não me deixes cair em tentação nesse dia, livra-me da tentação, livra-me do mal. Portanto, amados, há paixões carnais que buscam nos controlar e nos colocar em guerra contra Deus. E devemos fugir dessas paixões e não enfrentá-las. Tem hora que é favorável ser covarde, fugir. Paulo, em 1 Coríntios 6,18, disse o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Queridos, imoralidade sexual aqui é uma referência a todos os tipos de pecados na área sexual, seja pedofilia, seja lesbianismo, homossexualismo, fornicação, que é sexo fora do casamento, adultério, pornografia. E qual é o conselho do apóstolo Paulo em relação a esses pecados aqui? Paulo diz: fujam, não encarem, corram dessas práticas e não as alimente. Queridos, todos nós somos tentados em uma área ou em outra. Todos nós, cada um de nós. Porém, tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Tiago 1,14 tem um versículo muito interessante. Ele diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, por sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Ele veja que interessante. Tiago não diz: os adolescentes são tentados. Tiago não diz aqui: os solteiros são tentados. Ele não diz: os noivos, antes de se casarem, são tentados. Ele não diz que os recém-casados são tentados. Ele diz: cada um é tentado. Ninguém escapa. Ninguém fica fora. Ninguém. Cada um de nós somos tentados, queridos, por nossas próprias cobiças. Tanto as crianças como os idosos. Tanto as crianças como os idosos. É interessante, o que o pastor Josué Gonçalves disse certa ocasião. Isso mexeu comigo. Eu fiquei rindo o tempo todo. Ele foi num restaurante almoçar com um pastor veterano de 90 anos. Imagine um pastor de 90 anos, todo caidinho. E eles se sentaram à mesa da frente e estava de frente para o corredor de entrada do restaurante. E de repente entram 3 piriguetes no restaurante. Salto alto, rebolando. Parecia que estavam entrando num desfile de modas. E depois que elas passaram, um pastor de quase 90 anos de idade virou-se para o pastor Josué Gonçalves e disse o seguinte: pastor Josué, esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Querido, aquele amado pastor de 90 anos já estava cruzando a curva da eternidade, pronto para ir para o céu, mas ainda foi tentado por 3 piriguetes.
Mais uma vez, Tiago 1,14 diz: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. O interessante é que Tiago aqui não faz menção ao diabo. Não faz, o diabo é o tentador, sim. Mas Tiago não diz que a tentação e a cobiça aqui nesse texto são obras de Satanás. Sabe por quê, queridos? A tentação é um grande problema não por causa do que está fora de nós, mas por causa do que está dentro de nós. A nossa natureza pecaminosa. Meu amado, o seu maior inimigo não é o diabo. Sabemos que o diabo é um inimigo, que ele é sagaz e perigosíssimo, porém ele não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo também não é o mundo, com seus prazeres e seduções. Ele não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. É a nossa natureza humana. Como já dizia D.L. Moody, pregador do século XIX, o maior inimigo de Moody, dizia ele, é Moody. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Escrevendo para seu filho na fé, Timóteo, Paulo disse, 2 Timóteo 2,22, foge também, mais uma vez, foge, não encare, foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Então, fugir não é sinônimo de covardia, queridos, nesse sentido aqui, mas de prudência. Fugir é sinônimo de sabedoria. Lembra de José lá no Egito? Ele fugiu da esposa de Potifar. Dizem que ela era muito feia, por isso ele correu. Não, mas não é isso não, mas ele fugiu porque ele tinha temor a Deus. E aquela mulher devia ser, toda produzida. Imagina, ela era esposa de Potifar. Um homem, lá de altas patentes no Egito. O rei Davi, por outro lado, cedeu ao pecado, lembra? Cobiçou a mulher de Urias, e arruinou a sua vida, arruinou a sua família e arruinou a própria nação, porque ele não cedeu ele não resistiu às suas paixões humanas. Portanto, a única maneira de vencer as tentações da carne é fugindo do lugar, fugindo das circunstâncias, fugindo das pessoas e muitas vezes fugindo de redes sociais. Fugindo. Se o Facebook te afasta de Deus, se está te afastando, fuja dele. Se o Instagram, o Twitter ou até o WhatsApp te afastam de Deus, queridos, corra, corte um por um desses aplicativos. Corra, fuja. Se a Netflix ou o YouTube estão roubando todo o seu tempo e você se sente um escravo ou uma escrava dessas plataformas, vai um conselho: corra, fuja, corte. Se o celular é uma tentação para você, se livre dele. Você não precisa de celular para viver, precisa? A não ser que você trabalhe. Eu não estou sendo radical não, querido. Eu não estou querendo demonizar tudo não. Mas se está sendo um problema para você, corte, fuja. É melhor ir para o céu sem celular, sem Instagram, sem Facebook, sem Twitter, sem Zap, do que ir para um inferno por causa dessas coisas. Isso, se essas coisas estão te impedindo de buscar Deus ou se elas estão te levando ao pecado. Eu tenho um amigo muito chegado que disse para mim: pastor Sandro, eu nunca fui tão feliz em minha vida. Eu estou totalmente desligado do mundo. Eu não tenho mais celular, não tenho mais Facebook, não tenho mais Instagram, não tenho Twitter, não tenho Zap. Tudo isso me fazia muito mal. Então não está me fazendo falta. Queridos, eu tenho celular, eu tenho Facebook, mas eu luto. Ultimamente eu só entro no Facebook para postar alguma mensagem e depois desativo. Aí entro de novo, vejo alguma coisa lá, se tem alguma notificação, algum pedido de amizade, e depois desativo de novo. Queridos, eu não estou demonizando o celular ou as redes sociais, tá bom? Só estou alertando você sobre o perigo que essas ferramentas representam para cada um de nós. O WhatsApp pode ser uma bênção, como pode ser uma maldição.
bênção e maldição. Eu conheço pessoas, que são muito ativas no celular, mas que usam essa ferramenta para a glória de Deus. Usam essa ferramenta para aconselhar, para orientar e para ajudar pessoas à distância. Mas, a bem da verdade, muitas pessoas usam essa ferramenta para se prostituir, para compartilhar vídeos pornográficos, para compartilhar vídeos de assassinatos, cenas chocantes, marcantes, deprimentes. Tem gente que usa o celular até para seduzir e tentar os outros. Você sabia? Certa feita, um pastor aconselhou uma irmã da igreja que estava com problemas no casamento. Depois do aconselhamento, eles pegaram contato um do outro. Preste atenção, isso é sério, queridos. Pegaram contato um do outro e até aí não tem problema algum. Eu tenho contato de todos os irmãos e irmãs daqui da igreja. Não havia problema. Sendo assim, aquela mesma irmã, certo dia entrou em contato com o pastor pelo zap de novo. E ela estava novamente com problemas no casamento. E papo vai, papo vem. Em certo momento ela pergunta ao pastor: o que você vai fazer agora? E ele disse: eu vou tomar banho. Foi então que ela escreveu no zap o seguinte: como eu gostaria de estar aí para esfregar as suas costas. Essa foi a tentação rodando na cabeça do pastor. E em vez de ele dar uma cortada naquela irmãzinha, colocar ela no lugar dela e mostrar que ela estava sendo um instrumento do diabo, o que ele fez? Ele respondeu dizendo: quem sabe um dia você esfrega as minhas costas. Olha que situação, queridos. Conversa de um pastor com uma irmã da igreja. Depois da conversa, a mulher deixa o celular em cima da mesa. Seu filho adolescente pega o celular e vê as mensagens compartilhadas com o pastor. Ela leva o celular para o pai ver. Resultado, esse caso terminou num conselho, numa reunião de conselho da igreja. E aquele pastor foi excluído do ministério. Então, queridos, cuidado com o que você fala. Cuidado como você fala, com quem você fala pelas redes sociais. Uma frasezinha pode acabar com o teu casamento, pode acabar com o seu ministério, acabar com tudo. Cuidado com aquilo que você posta, cuidado com as brincadeiras. Esforce-se, queridos, ao máximo para que as suas redes sociais sejam de cunho evangelístico. Compartilhe ali versículos bíblicos, compartilhe ali coisas que vão impactar os seus contatos. Seja luz, seja sal, seja bênção para a glória de Deus. Não abra brecha na sua vida e não permita que o que aconteceu com aquele pastor aconteça também na sua vida. Não seja, em nome de Jesus, instrumento de tentação na vida de ninguém. E não permita que ninguém seja instrumento de tentação na tua vida. Corte o mal pela raiz. Ao sinal da primeira tentação. Quando for mandar uma mensagem para uma irmã da igreja, meça as palavras. Meça as palavras. Portanto, viver na carne significa entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Viver na carne é praticar aquilo que Tiago condena nos versículos 2 e 3, que nós lemos no início. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem porque pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Queridos, esse inimigo terrível, chamado carne ou natureza pecaminosa, está sempre em nosso encalço. Você já notou? Eu noto isso todo dia, que é difícil fazer aquilo que é certo. É difícil fazer, sentir a coisa certa, pensar naquilo que é certo.
E você já notou também que orar, jejuar, ler a Bíblia, congregar, são desafios diários e que a nossa natureza humana, velha natureza, não gosta. Quantos não foram hoje tentados a ficar em casa? Quantos? De vez em quando eu pergunto para a Biana, eu falo, não estou com vontade de ir à igreja hoje não. Me dá 2 motivos. E ela, você é o pastor e você é o pregador, então tem que ir. Às vezes não dá vontade, a natureza humana quer ficar. Depois de uma semana de trabalho, ontem, Gelton, não vou falar eu e Gelton, Gelton e eu, fizemos essa textura aqui, quase derretemos aqui. Eu não consegui dormir à noite de tanto cansaço. Mas estou aqui, a minha natureza humana queria ficar em casa. Mas é melhor estar aqui, é melhor estar adorando a Deus, é melhor estar priorizando o reino de Deus. Sabemos que o desafio é grande. Às vezes a despesa financeira é grande. Gasolina está cara. Mas Deus está vendo o teu sacrifício. Ele está vendo que você não está dando vazão à carne, mas está dando prioridade às coisas de Deus, para a glória do Senhor. Então, queridos, não podemos alimentar nossa natureza humana com esses prazeres. Pelo contrário, precisamos correr de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Vamos ficar só no primeiro inimigo. E domingo que vem, ou no próximo, nós vamos falar sobre os outros 2 inimigos, senão vou prolongar muito, e eu não quero prolongar, é um momento de ceia ainda, e eu quero te convidar a ficar de pé. O próximo inimigo vai ser o mundo, e o último, o diabo. Ele é derrotado, sim, mas ele é persistente. O bicho é insistente, ele sabe que o seu tempo está chegando ao fim, mas ele quer levar mais alguém com ele. Não permita isso na tua vida. Amém, querido?